Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre oração mental, e como isso pode ajudar a sua vida de uma forma geral, também para aqueles que desejam estudar. A gente vai falar a relação da oração mental com a vida de estudos. Esse vídeo não é uma grandíssima aula, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse tema. Também não é que eu tenha toda a capacidade para falar com vocês, mas eu tô aqui para trazer isso como uma conversa, como se a gente estivesse tomando um café, você aí, eu aqui, e a gente falasse sobre um tema profundo e importantíssimo. Também quero quebrar algumas ideias que a gente tem do que é a oração mental, para que vocês vejam como isso é possível inserir na vida cotidiana e que não é simplesmente um lifestyle, né, do que a gente vê por aí hoje, né? É chique acordar cedo, abrir o seu livrinho, marcar, grifar a Bíblia e falar que tá fazendo oração. Vamos falar hoje sobre a verdadeira oração mental e como isso pode ajudar a sua vida de estudos, a sua vida familiar e, enfim, a sua vida inteira. Vamos lá! A gente tem falado muito aqui sobre a vida intelectual e a ideia desse vídeo é trazer essa relação, né? A vida intelectual, ela é profundamente ligada à vida interior. Quem já leu o livro que eu cito sempre, né, de Sertilhanges, A Vida Intelectual, sabe que a vida intelectual não envolve apenas o aprendizado ou estudo, mas também a reflexão e aprimoramento interno. Faz parte da vida intelectual a gente conseguir desenvolver a nossa vida moral, a gente se tornar pessoas melhores, mais virtuosas, mais capazes de refletir e de viver de forma consciente a própria circunstância, a realidade. A gente vai explorar aqui como a vida interior e a oração mental são fundamentais para a vida intelectual e você não precisa ter vocação intelectual, você precisa dedicar sua vida inteira ao estudo, porque eu sei que essa é a realidade. Não é a realidade da maioria dos que estão aqui, né? A gente não precisa ter vocação intelectual para precisar desenvolver também a nossa vida interior e saber que, independente do que a gente busque, a vida interior é a base para que a gente tenha esse espaço e essa sabedoria de buscar o verdadeiro conhecimento, muito além das provas, muito além de simplesmente passar em coisas, mas de aprender, de desenvolver a inteligência. E isso depende da nossa vida interior. A essência da vida intelectual é a investigação do ser, né? A gente tem que fazer sempre essa exploração profunda. A vida intelectual, ela foca na compreensão profunda do ser, das coisas e do próprio eu. Então, isso requer uma investigação sempre minuciosa, uma investigação detalhada a respeito da complexidade, seja do mundo, da criação, das coisas, né? Como é que eu vou aprofundar nesse tema aqui? Como é que eu vou estudar esse tema? A gente tem como objetivo, né, entender que na vida intelectual a gente quer entender a natureza das coisas, a gente quer entender o próprio ser e a gente quer também buscar o conhecimento de forma a respeitar tanto o mundo criado quanto pelo Criador. Então, quando a gente está diante de uma coisa nova para estudar, a gente tem que estar com essa posição de respeito perante algo que é extremamente complexo, que a gente nunca vai compreender plenamente, né? Toda vez que a gente vai estudar qualquer coisa, a gente sabe. A gente começa a estudar e a gente fala, caramba, falta muito. Aí a gente estuda mais, parece que falta mais. Né? E isso é a complexidade que a gente vê das coisas. A sabedoria, a busca pela sabedoria, ela não tem fim. Saber, a vida intelectual exige sacrifícios necessários que passam pelo desenvolvimento da vida interior. A gente tem que ver que existem sacrifícios externos, ou seja, quando a gente se dedica ao estudo, à verdadeira vida intelectual, e também quando a gente se dedica, minimamente que seja, para um estudo que não é simplesmente pelo dinheiro, um estudo que não tem o foco numa prova, ou estudo que não tem foco num sucesso humano, mas a gente se sacrifica sabendo que esse estudo é uma correspondência da inteligência, é uma forma da gente conhecer-se e conhecer o mundo de um jeito realizador. Então, nesse momento, a gente vai precisar fazer sacrifícios externos em que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de ganhos materiais, de oportunidades externas, concentrando-se no enriquecimento interior. E realmente, quando a gente volta para o interior, a gente percebe como a gente tem muito para crescer interiormente e que a gente não precisa de tantas coisas exteriores. Várias vezes eu já falei aqui que as coisas exteriores não são desculpas para os nossos estudos. Então, a gente tem que ver qual que é o impacto que uma verdadeira vida de estudos tem na vida externa. Isso pode ser que, a dedicar-se para o conhecimento e aplicar-se para uma vida moral, muitas vezes vai se abrir mão
de uma produção imediata, de conseguir produzir coisas o tempo inteiro, vai ser abrir mão dos ganhos financeiros. Muitas vezes a gente vai ter que ter paciência, né? E eu sei que são coisas que nós precisamos. São coisas que nós precisamos. Mas a gente precisa relembrar sempre, né? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Numa verdadeira vida de estudos, que tem como base a vida interior, a gente tem que colocar o coração lá em cima. O coração tem que estar no alto. Não é na coisa material. A questão não é o livro em si, entende? Não é pegar o livro, não é o livro pelo livro, não é estudar por estudar, não é estudar pelo dinheiro, estudar pelo sucesso, não é estudar porque eu sei que assim eu correspondo a quem eu preciso ser. E a partir disso a gente vai desenvolver a nossa vida interior concomitantemente, ali, conjunto, né? Ao mesmo tempo. A gente precisa também vencer, né, essas reações das dificuldades, né? A pressão que a gente tem de obter resultados financeiros, as críticas que podem aparecer, tudo isso pode afastar a gente do nosso objetivo e a gente focar de uma forma não saudável, que nos afasta da vida interior e da oração que nós vamos falar aqui hoje, que é focar na vida dos outros. Então, o nosso estudo só faz sentido quando a gente foca na nossa própria vida. O estudo só faz sentido quando a gente olha para a nossa circunstância. Eu, Clarice, tenho uma circunstância tal, eu tenho família, eu tenho filho e eu tenho que lidar com o estudo dessa maneira. Outra pessoa vai ser de outra forma. E com essas circunstâncias, ele vai precisar aprender como é que eu vou inserir o estudo na minha vida. E a gente tem que quebrar essa cobrança que nós temos, às vezes, sobre nós mesmos, de conseguir alcançar o que fulano de tal tem, de conseguir aquele sucesso, aquele reconhecimento. Qual que é o maior reconhecimento que nós podemos ter? E é isso que eu quero trazer no vídeo hoje. O maior reconhecimento que nós podemos ter é de saber corresponder com a nossa vocação diante do próprio Deus. E isso é tão grande e tão realizador que a gente vê que a oração não é um simples lifestyle, não é mais uma tarefa dentre as muitas que eu tenho que fazer. É isso que a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. E a hierarquia dos valores, saber compreender o que vale mais, o que é meio, tudo isso vai nos ajudar a nos realizarmos também. Porque a gente se realiza quando a gente realiza a nossa vocação, quando a gente realiza o nosso dever. Isso é a nossa realização. Perceber, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as promessas e olhar para a nossa realidade. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu vou linkar isso, né? O estudo como aquelas promessas de sucesso, de ganhar dinheiro rápido e tal, com aquele estudo verdadeiro. O estudo que nos leva a buscar a verdadeira inteligência, a buscar sabedoria, a passos de tartaruga, porque a gente sempre percebe, nossa, falta muito, o tempo inteiro falta muito, e a gente, né, assim, é uma luta, todos nós estamos nessa luta. Mas saber que só é pautando nessa realidade de que não sabemos e queremos aprender a saber que a gente vai conseguir desenvolver uma vida interior e um estudo que vale a pena. Então, a gente tem que quebrar a oração mental, que nós vamos falar aqui, que vai ser a pauta para a gente conseguir desenvolver a nossa vida de estudos, precisa centralizar, precisa nos colocar diante daquilo que é o mais importante. É isso, colocar diante daquilo que é o valor, porque não são as riquezas, não é o sucesso, não é simplesmente uma prova, não é uma posição, não é um cargo, mas o amor pelo conhecimento. E quando a gente está diante do Criador e a gente nos coloca com essa humildade, a gente consegue recolher-se e perceber por que eu faço isso. E a oração é o momento ideal para nós perguntarmos diante de Deus, né, na nossa intimidade, por que eu faço tal coisa? Por que minha rotina é assim? A gente vai falar mais na prática da oração mental, mas reconhecer, né, que as motivações do intelectual precisa valorizar a contemplação, a reflexão. É importante que, embora a moralidade e a ação sejam muito importantes, a gente precisa agir. Antes, um passo anterior, que é o caminho da oração mental, é a gente saber refletir e contemplar. Isso vem antes. É impossível que a gente fique só no ativismo, no fazer, concluir. E às vezes a gente faz muita coisa que é intrinsecamente bom, mas a gente não tem interiormente a motivação certa. Muitas vezes o valor de uma boa atitude, por exemplo, dar esmola. O valor dessa boa atitude, você vai lá, deu esmola. É bom? Sim. É um ato intrinsecamente bom, você deu. Mas se a sua motivação for que o outro veja, for postar, for
buscar um reconhecimento, qualquer outra coisa que embote, né, que destoe da verdadeira intenção, da boa intenção, faz com que aquela atitude perca o valor e muitas vezes pode chegar a ser nulo, né, se você está fazendo aquilo ali para aparecer. Isso vale para o estudo também. Então, o que a gente precisa? De simplicidade exterior. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre a simplicidade do estudante. Então, a vida interior rica, ela precisa dessa simplicidade, ver que às vezes os padrões modernos são muito altos e a gente fica insatisfeito, a gente não pode deixar com que isso aconteça, e usando através da oração mental, a gente vai conseguir limpar a nossa mente de todas essas coisas e parar de nos compararmos, seja com o nosso passado, seja com as outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre como cultivar a vida interior com a oração mental. Então, qual que é a definição e o propósito da oração mental? No catecismo, diz assim que a oração mental é a busca para descobrir o que Deus deseja que façamos. Ou seja, é uma busca para entender e buscar cumprir aquela vontade divina. Qual que é a diferença de uma oração mental para uma meditação oriental? Ao contrário da meditação oriental, que busca a paz, busca a tranquilidade, a oração mental cristã foca em uma pessoa, em Cristo, não é em nós mesmos. Não é num vazio, mas é em alguém. E não é limpar a mente para não pensar em nada, é pensar em alguém, no Criador. E isso na compreensão do que Ele deseja para nós. Então, compreender o que Ele deseja. E agora eu vou falar um ponto que é crucial. Eu vejo muito na internet, né? Isso para todos os cristãos, eu sou católica, e isso eu vejo de muitos cristãos. Então, toma muito cuidado para que a gente não transforme a oração mental em leitura espiritual. Qual que é a diferença de leitura espiritual e oração mental? A leitura espiritual alimenta a mente com conhecimento. A gente vai sim buscar estar em contato com Deus, conversar com Ele, mas a oração mental alimenta o coração e a vontade, não é o intelecto. Ele alimenta o coração e a vontade, ajudando a aplicar aquele conhecimento adquirido em outros lugares de forma prática na nossa vida espiritual. Então, a oração mental não é sentar e ler um livro e grifar. Isso é muito importante, que a oração mental não se transforme em um estudo, porque vira um lifestyle. Eu vejo umas rotinas assim de pessoas que acordam, tudo bem, gente, é muito real. Um dia eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, né? Mas pessoas que acordam 5 horas da manhã, aí começa aquele clube dos 5. Aí acorda 5 horas da manhã, aí pega lá a Bíblia e começa a grifar, aí senta numa posição tal, aí precisa da velhinha cheirosa, precisa do cafezinho, precisa... Gente, a oração mental não é isso. A oração mental é sentar-se diante de Deus para falar de uma forma ativa e também ouvir, né? Então, a gente está falando de algo que é muito além do que uma simples atividade. Não é eu vou ler o meu livro de literatura, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou ler tal coisa. Não é uma simples atividade como um dever de casa. E depois você não precisa desse setup para fazer oração mental. Oração mental é você se fechar no quarto e fazer do jeito que dá, a sua circunstância. É muito importante que a gente diferencie tudo isso para que a gente não caia na falha, né, no erro de achar que a gente está desenvolvendo a nossa vida interior, sendo que a gente está simplesmente ali cumprindo mais uma tarefa. E não é isso. É importante que a oração mental seja um diálogo com uma pessoa, de letra maiúscula. Eu encontrei isso aqui num texto e eu vou deixar o texto na descrição. Tudo isso que eu tô falando foi também inspirado nesse texto, eu acho legal a leitura. Fala sobre os 4 Cs da oração mental. Então, vamos lá. O primeiro, concentrar-se. Esse é o primeiro passo, antes da gente começar a oração mental, a preparação, concentrar-se em Deus, esvaziar-se de todas as distrações, às vezes usar uma breve oração para se colocar na presença de Deus e começar um diálogo verdadeiro. Então tem uma oração que eu gosto muito antes da oração mental, que é: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Essa oração nos coloca na presença de Deus. A gente já começa pedindo perdão. Então, escolha um lugar tranquilo, um horário que minimize, né, as suas interrupções. Às vezes, as nossas circunstâncias, né? Tem um bebê em casa, não tem como. Às vezes, você vai ser interrompido. Mas também saber, né, que a caridade ali vem antes. O segundo C, considerar. Você pode usar, sim, algumas leituras para você levar para sua oração. Então, ler a Sagrada Escritura, mas de forma ordenada, reflexiva. Às vezes você vai ler um versículo e vai parar para falar com Deus sobre aquilo ali, vai refletir sobre aquilo ali. Outros livros espirituais, né, a Imitação de Cristo, Caminho de São José Maria Escrivá, todos esses são livros muito bons para oração mental. Conversar. A oração mental é conversa com Deus, então é um diálogo interior. É reagir
as passagens, ver isso aqui traz gratidão, isso aqui traz admiração, falar, trazer, né, a presença de Santa Maria, dos anjos, dos santos, tudo isso que a gente traz na nossa oração mental, nos coloca ali em posição de referência mesmo, assim, de buscar essa companhia de Deus e trazer essa clareza que nós precisamos para a nossa vida interior, que vai nos tranquilizar e vai ordenar os valores. É nessa conversa que a gente vai se ordenar para saber o que realmente importa. E na hora dos estudos, a gente não vai ficar com a cabeça toda nublada, pensando no que a gente poderia ter e não tem, com a cabeça toda pensando, o coração não vai estar no lugar errado, vai estar no que realmente importa. E depois comprometer-se, né? Decisão e ação. Quando a gente está, principalmente no final da oração mental, é importante que a gente faça bons propósitos, pense que virtude, né, que Deus me suscitou, o que Ele está me mostrando, né? Pedir a graça de Deus para cumprir esse propósito, para tentar incluir nas atividades diárias, buscar um negócio bem concreto. Não tô acordando no horário, o que eu vou fazer? Vou deixar o celular mais longe para tocar o alarme, eu ter que levantar para desligar? Ou então, tô sendo impaciente em casa, o que eu vou fazer? Colocar ideias concretas, né, diante de Deus ali, combinar com Deus, o que eu preciso fazer nisso aqui? Como é que eu vou melhorar esse aspecto? O que me falta? Por que eu não consigo me concentrar no estudo? Pede ajuda. A vida interior dá a força que nós precisamos quando custa. Saber, né, que a prática é essencial para melhorar a vida de oração. Não desistir. Às vezes a gente começa e fala, isso aqui cansa, eu não consigo, eu não escuto Deus, está muito difícil. A prática leva à perfeição. Começa com pouco, 10 minutos diários. Senta, faz essa oração que eu coloquei aqui, né, no começo, marca lá 10 minutos, lê uma passagem, conversa com Deus sobre isso, né? Se for necessário, né, ver o que te ajuda. Escrever te ajuda? Escrever exatamente o que você quer falar com Deus? Escrever os seus propósitos? Então, pensar, né, o que vai funcionar para mim. Às vezes você tá num momento mais difícil, às vezes até a música pode ajudar. Ouvir algum canto, alguma música que te remeta ao céu. Essa reflexão final, né? Saber integrar a oração mental na nossa vida. A oração mental é muito valiosa para apoiar a nossa vida interior e ela é o que vai nos ajudar a ter uma vida de estudos concreta e valiosa, com resultados que não são meramente humanos, mas guardar tesouros para o céu. A gente não está aqui para juntar celeiros de dinheiro e depois perceber para que eu guardei tudo isso. Não vale de nada. Então, a gente ter essa clareza e cultivar a prática constante da oração fortalece a nossa compreensão, nosso desenvolvimento, nos ajuda a educar à vontade e nos coloca mais próximos daquilo que vale a pena. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que te motive mesmo a iniciar uma vida de oração, a colocar a oração mental, né, na sua rotina e que não seja só mais uma tarefa a se cumprir. Tem dias que vai ser custoso, que vai parecer que é só uma tarefa, mas fazer com educação da vontade, com fortaleza. Tem dias que sai mais fácil, tem dias que é mais difícil, mas sempre com a certeza da recompensa que a oração mental nos traz. Esse contato com o divino nos ilumina para aquilo que nós temos que entender, estudar, aprender, e é tudo uma coisa só. A vida interior, a vida intelectual, a vida de estudos, tudo se une em uma coisa só, afinal nós somos um só. Então é muito importante que o nosso coração esteja no lugar certo para que a nossa cabeça funcione para aquilo que vale a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar comentários aí para ajudar esse trabalho. E é isso, até a próxima!